Eu vou contar, assim, como é que eu conheci os guardiões. Na minha jornada com os cristais, eles trouxeram para a minha vida algumas outras ferramentas de poder. E eu fazia mapa astral, jogava assim, eu fiz curso do tarô mitológico, né? E tem uma conexão do tarô mitológico com esse tarô dos guardiões e tarô dos cristais. E eu sempre tive eu sempre estive aberta para coisas novas. Então, a espiritualidade da minha vida sempre foi uma coisa muito forte. Eu começava o dia sempre com a missa das 7 da manhã, porque eu gostava de a missa. E por que eu gostava de a missa? Porque eu gostava daquele ritual. Lá eu ouvia um pouco da Bíblia, lá eu tinha uma conexão, eu ouvia salmos, eu fazia o meu pedido de perdão, eu fazia uma revisãozinha, né? Naquele ritual eu tinha eu gostava de entrar no dia recebendo a Sagrada Eucaristia e por aí vai. Hoje eu não sou uma pessoa que me digo que eu não tenho uma religião, né? Hoje a minha religião é o amor e eu entendo que a natureza é o universo, né? Ele tem ele tem as leis, né? Mas são leis que se adequam mais a mim do que leis de religiões. Então, esse trabalho não tem uma implicação religiosa e nem antirreligiosa, assim como os cristais. À medida que a gente vai se nutrindo desse alimento sagrado, a gente vai se encaixando, né, no universo. Então, hoje, eu faço a minha conexão com Deus, com o universo, todas as manhãs, continua, mas não indo à missa, faço de uma outra forma, mas era uma necessidade que eu tinha de estar conectada com Deus, com o universo, com a fonte. Eu tinha essa necessidade. Para começar o dia, eu precisava receber esse alimento sagrado. E o ritual que eu entendia melhor era o ritual da missa, porque a minha formação foi católica. Mas esse trabalho que a gente vai fazer aqui, esse trabalho com os guardiões, ele não tem uma implicação religiosa e não tem uma implicação antirreligiosa. É um trabalho terapêutico também, tá? Quantos guardiões são? 52? Muito mais. Muito mais. É que esses 52 são o que a gente chama de guardiões gerais. Esses guardiões gerais significa o quê? Que nesse conjunto de guardiões, todas as virtudes, tudo aquilo que a gente precisa, ela é trabalhada, né? Então, antes de eu iniciar essa aula dos guardiões avançado, eu vou fazer o trabalho que eu faço antes de qualquer aula, antes de alinhamento, antes de uma live, antes de tomar uma decisão, antes de fazer o meu alinhamento dos chakras com os cristais. Quando eu entro no dia, eu faço isso e leva 1 segundo, ou uma fração de segundo. Então, o que eu faço? Porque eu esfrego as mãos, recebo, normalmente eu recebo o raio do dia, porque eu também, antes de conhecer os guardiões, eu conheci os mestres ascensos, né? Os mestres ascensos da fraternidade branca, de Luxor, enfim, o nome que você quiser, mas eu sabia que domingo era Arcanjo Miguel e mestre El Moriá, eu sabia que terça era mestra Rovena com Rosa, frequência do amor,
Mestre Lanto, segunda-feira, Confúcio, né? E por aí vai. Então, de acordo com esses raios, com isso que antes de eu conhecer os guardiões, eu tinha um trabalho, todo dia eu usava uma peça de roupa da cor daquele raio. Depois eu passei a usar um cristal da cor do raio. Então, domingo, cianita azul, segunda, eu usava um citrino, terça, um quartzo rosa, quarto, um quartzo branco, quinta, um quartzo verde, sexta, um jaspe vermelho, um rubi, eu tenho rubi, sábado, uma ametista. Então, eu usava uma pedra, certo? Então, assim foi. Aí, caminhando. Um certo dia, o meu astrólogo, então, na época, Glaucio Costa, ele disse assim, Andréia, você vai fazer... entrou a Esther aí, chegou, que bom. Essa aula é uma aula inaugural sobre os guardiões da dimensão da consciência crística e é uma aula avançada, porque eu vou falar de várias formas da gente usar os guardiões. Essas aulas, essa é a gratuita, apresentando esse projeto para vocês, mas ela vai custar R$29 para quem quiser acompanhar todas as aulas, toda terça-feira, 21 horas, R$29, compra lá. Ou quem quiser as 53 aulas com desconto, entra no site que tem lá, curso de Guardiões avançado, tem lá o valor, depois vocês decidam se querem participar ou se não querem participar, mas eu resolvi entregar esse pedacinho de queijo, igual na feira, né? Você vai na feira, para você comprar o queijo, ele te dá um pedacinho, você experimenta, e aí, se você gostar, você compra o queijo, certo? Então, a gente vai fazer um curso de guardiões avançado aqui, certo? Hoje é uma aula, eu estou oferecendo esse pedacinho de queijo aí para vocês, e quem tiver interesse em permanecer nesse curso de guardiões avançado, vai ter a oportunidade de entender melhor a magia, né, desses guardiões em conexão com os cristais, tá bom? E um pouquinho de animal de poder. Vai entrar também nessa receitinha básica, vai entrar um pouquinho do animal de poder, beleza? Muito bem. Então, a gente vai iniciar esfregando as mãos até sentir o calor e respirando consciente para que a gente se conecte com os nossos mentores. Então, vamos aqui pedir aos guardiões da dimensão da consciência crística, todos os guardiões, pedindo a São Marcos, que é o guardião que registra os bons momentos, para que fique registrado esse encontro, essa aula, o aprendizado no coração e na vida de vocês, que vocês possam levar esse conhecimento para o cotidiano de vocês, para as situações felizes, para as situações que não são tão boas. Vou pedir nesse momento ao guardião Cura Universal que ajude a Liberta Gláucia, que hoje ela me ligou porque o gatinho dela sumiu. Eu não sei se ele já apareceu, e o Chan sumiu, o gatinho, e ela estava chorando, muito nervosa, então que o Cura Universal ajude a Gláucia a achar o gatinho dela e a ficar tranquilinha até que tudo se resolva. E vamos colocar a mão no coração para que essa energia entre e fique a energia rosa. Hoje é a energia do amor. E a gente agradece. Então, muito bem. Carla Miguel, gente, foi a minha aluna. Eu fiz uma aula, acho que era Santa Teresa, não é Santa Teresa, não. Laranjeiras, em Laranjeiras. E a Carla foi a única aluna que eu tive. E ela foi
eu tive um imprevisto, ela morava aqui na Barra, hoje eu moro na Barra, ela foi à aula, eu não estava, ela ficou, assim, bastante chateada, mas ela voltou e a gente, então, fez um curso onde só ela participou, era eu e ela. E eu venho acompanhando a Carla, ela tem um trabalho muito lindo, ela é uma pessoa, enfim, todas vocês têm trabalhos lindos, né? Mas vocês não conhecem a Carla, então eu estou apresentando a Carla Miguel aí para vocês, ok? Então vamos falar de guardiões de uma forma avançada. No Tarô dos Cristais, eu conto a história, né? Como é que foi que eu conheci os guardiões. Então, esse astrólogo disse que eu tinha que fazer um trabalho de alinhamento, que eu tinha que ligar lá e fazer uma consulta com o fogo sagrado. E eu perguntei por quê, ele disse, não sabe, você tem que ir. Eu fui e fiz o alinhamento. Não entendi nada, fiquei assim, meio confusa, mas eu recebi um mantra e eu repeti esse mantra aí durante 90 dias. E isso mexeu comigo, e eu comecei a frequentar umas reuniões terças-feiras com a Mônica Oliveira. E ela falava de guardiões, falava, Minutinho do Tempo, Flechinha, Efigênia, Pena Branca, ela falava lá de guardiões. E cada reunião que a gente chegava tinha um cesto com as cartas, e a gente tirava uma carta, quer dizer, aquele guardião que ia acompanhar a gente naquela reunião. E assim eu fui tendo contato. Depois eu quis ter o baralho, não tinha. Aí quando o baralho chegou, eu comprei e passei a ter as cartas. E todo dia eu tirava um. Todo dia eu tirava um guardião. Era assim que eu fazia na época, eu lia lá o que ele significava e tentava no fim do dia entender o que ele significava. Até que eu fui para uma imersão em Teresópolis, onde uma imersão de 10 dias, não tinha sinal, eu fiquei offline 10 dias, e a gente estudou profundamente esse trabalho com os guardiões. Então, eu pude viver os guardiões. E nisso, eu comecei a canalizar guardiões em pedra. Eu pensava num guardião, pum, aparecia uma pedra. E eu pensava num guardião e aparecia uma pedra. E assim eu comecei a canalizar as pedras que os guardiões entravam na frequência do cristal, porque eu tenho uma relação com o cristal muito íntima, muito profunda. E assim foi. Então, a numeração das cartas, ela tem uma relação com o tarô tradicional. Então, a carta 1, Avante Vaso, Mago, a carta 2, a Clara, a Maga, a carta 3, a Imperatriz, a Biana Shura, e por aí vai. E depois foi o desdobramento das lâminas, que a gente chegou a 52. Eu, às vezes, vou falar 53, porque a segunda edição do tarô vai sair com 53 guardiões, e o guardião é o Divina Presença. O Divina Presença, a gente já tem o Divina Vontade, e o que eu canalizei foi o Divina Presença, tá? Então, ele tem a energia do Mestre de Jesus Cristo, esse guardião Divina Presença. Então, é quando a gente se dá conta do momento, da importância do aqui e do agora, que é tudo que a gente tem, é o aqui e o agora. Então, eu vou falar para vocês, eu vou fazer, assim, um apanhado, e também, na medida que eu for falando dos guardiões, esse avançado é o quê? É uma forma de você utilizar o tarô dos cristais e os guardiões e os cristais. Para uma questão, você pode usar até 5 guardiões, até pedras, enfim, você pode utilizar mais de um guardião. Então, é isso que eu vou ensinar. Como é que você pode usar no seu dia a dia vários guardiões, dependendo do momento que você está vivendo, e chamar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu dia de hoje. Meu dia de hoje, como é que foi? Eu acordei bem, normalmente eu acordo bem, fiz a minha conexão
E eu tenho um compromisso com a guardiã, amor incondicional, que eu pego um quartzo rosa e eu emano amor incondicional para o universo. Então, isso é uma coisa minha, que quando eu dei aula do amor incondicional, eu senti no meu coração e eu comecei a fazer isso. Então, todas as manhãs eu pego um quartzo rosa, seguro ele e emano amor incondicional para o universo. Essa guardiã, ela tem essa conexão comigo. Então, eu já começo o dia com a guardiã amor incondicional. Eu já começo o dia usando essa guardiã. E o quartzo rosa, porque é a pedra dela. Então, eu vou na minha varanda, ali eu tenho um pequeno altar, é onde está o quartzo rosa, é uma pedra grande, bruta. Eu seguro ela, chamo a guardiã do amor incondicional e emano essa vibração, essa frequência para o universo. Então, eu estou falando para vocês como é que eu uso, tá? Chegou aí a Alice, que já é íntima dos guardiões, né, Alice? Seja muito bem-vinda, Leite também. E aí, na sequência, eu faço a minha conexão com o Cédula Sagrada, que é um guardião do valor. O primeiro é o guardião do amor incondicional e o segundo é o Cédula Sagrada. O Cédula Sagrada é um guardião muito especial para mim, porque quando eu fui consagrada, ele foi o meu padrinho. E ele é o guardião que mostra o seu valor. Então, o valor que você gera na sua vida é o valor que você gera em dinheiro, em produto, em serviço, está relacionado ao seu valor interior, à sua tomada de consciência do seu valor interior. Então, eu me conecto com o guardião Cédula Sagrada porque ele é o meu padrinho e eu me sinto muito bem. Me conecto também com o guardião Avante Vice porque eu fiz uma reciclagem e numa segunda formação, eu recebi o guardião Avante Vice. Quem é o Avante Vice? É aquele que te traz, ele não te entrega a vitória, mas ele vai com você, ele te Vaz, V-A-Z, significa vitória. É vitória de A a Z. Vaz. Então, o Avante Vaz, ele tem esse movimento de quem está iniciando projetos, quem está iniciando relacionamentos, quem está iniciando uma dieta, quem está iniciando, seja lá o que for, um curso, né? Eu que estou aqui iniciando o curso de Guardiões Avançado, onde eu vou falar de tarô, onde eu vou falar de guardiões, onde eu vou falar de cristais e vou falar de animal de poder, né? Meu animal de poder é o canguru. Então, lá na reunião da Mônica, eu via ela com tambor e eu ficava curiosa com aquilo, né? Porque eu achava interessante aquele tambor da Mônica. Eu falei, nossa, que tambor bonito. E eu ficava louca para chegar a hora dela usar o tambor. Ela sempre usava o tambor. Quando ela começava, o finalzinho da reunião, ela fazia um trabalho terapêutico e ela usava o tambor. E eu ficava assim, bem curiosa, até que eu fiz um encontro em Gramado e decidi que eu precisava de ter um tambor. Entrei em contato com o Tony Paixão, quis o meu tambor e fiz o meu tambor para ir para Gramado. No meu tambor tem o canguru e nessas aulas de avançado eu vou usar tambor também, né? E, enfim, tudo aquilo que eu recebi dos cristais, porque os cristais me conduziram a essa jornada tão linda, eu estou agora dividindo com vocês, né? Bom, aí, quando eu termino, isso tudo, gente, acontece em 1 minuto. Isso tudo que eu falei para vocês acontece em 1 minuto. Eu vou contar, assim, como é que eu uso os guardiões e essas coisas todas. E meu animal de poder é o canguru. Eu ganhei da Simone Bueno, um canguru que veio diretamente da Austrália. E é lindo ele, eu vou levar ele para Salvador. Além do tambor, né? Do animal de poder, o canguru. Quando eu fiz o tambor, eu fiz uma viagem xamânica e descobri meu animal de poder. Mas eu não sou xamã, eu não faço curso de xamanismo,
eu não entendo muito bem disso. Agora eu estou fazendo um curso de cura nativa, que eu também vou partilhar com vocês. Por isso é que eu vou conversar com vocês sobre animal de poder também. Então, o Guardiões Avançado, ele traz essa energia de que você não tem que usar um guardião naquela semana, naquele mês. Não. É importante que você tenha intimidade para utilizar o guardião no aqui e no agora, né? Então, nesse momento, quais os guardiões melhores para eu dar essa aula? Então, vamos pensar comigo. Se eu tenho o Avante Vaz, e ele é importante para me garantir a vitória, o que é uma vitória de um curso? É eu conseguir que vocês aprendam e coloquem em prática esse conhecimento, né? Então, o Avante Vaz é um guardião interessante para esse dia de hoje. Então, Avante Vaz, a gente dá um estalo aqui na altura do coração, Avante Vaz. E a gente registra. Se tivesse um gongo, a gente bateria um gongo, mas a gente não tem um gongo, não tem um sino, então a gente tem o nosso som. O som, ele reverbera, né? Então, avante Vaz, para que a gente comece bem esse curso avançado de guardiões. Esse seria. Palavra consciente. Por que eu usaria o guardião palavra consciente? Porque o palavra consciente ajuda eu a usar a palavra certinha que vai chegar no seu coração. Então, é um guardião muito importante para quando a gente vai fazer uma entrevista, para quando a gente vai gravar um vídeo, para quando a gente vai fazer uma palestra, para quando a gente vai apresentar um projeto. Nessas coisas, chamem palavra consciente. A pedra dele é o quartzo azul. Ele sempre gosta que eu fale palavra consciente, pedra, quartzo azul. Para vocês verem que ele é, assim, muito organizado com as palavras. Então, a pedra do guardião Avante Vaz é a malaquita. Então, aí eu já fui. A pedra do cédula sagrada que eu citei também é o olho de boi. E o palavra consciente é interessante para uma aula, né? Porque eu estou aqui falando com vocês, então, o palavra consciente. O tema é o quê? É um tema sobre coisas que a gente não vê. Alguém aí vê os guardiões? Eles têm uma forma? Eles são pessoas de carne e osso como nós? Não. Eles são frequências. Frequências energéticas. A pedra é uma frequência energética que a gente toca, que a gente segura, né? Aqui está o cura universal, jaspe, leopardo, é a pedra do guardião da dimensão da consciência crística, cura universal. Então, hoje eu usei o cura universal, sabe em que momento? Quando a Gláucia ligou para mim, nervosíssima, que o gato dela tinha desaparecido, eu falei, se acalma, primeiro, né? De tudo, se acalma. Os gatos, às vezes, eles se escondem. Eu não tenho muita experiência com gato, mas é importante que você se acalme. E eu peguei o meu pêndulo aqui, e eu tenho vários cristais na minha mesa, mas nenhum deles me respondeu nada, não estavam dispostos a me responder nada em relação ao gato da Gláucia. E o jaspe leopardo aceitou o cura universal. E eu perguntei sobre o gatinho dela, e o pêndulo, então, respondeu com esse guardião chamado cura universal. Então, meus amores, quem tem o tarô dos cristais, peguem eles, que eu vou falar um pouquinho. Então, eu usei hoje quantos guardiões? Acordei, o de todo dia, amor incondicional. Quanto tempo eu levei? Me conectei com o amor incondicional numa fração de segundo. Seguro um quartzo rosa e emano amor incondicional para o universo. Na sequência, o meu padrinho cédula sagrada, o meu padrinho Avante Vaz. E depois,
o meu animal de poder, o canguru, que é ativado em mim. Entro no dia e vou vivendo esse dia com aquilo que eu planejei para esse dia e com aquilo que eu não planejei para esse dia, né? Então, o Duque chegou do resort, e quando eu vou passear com o Duque, eu chamo o guardião Pena Branca, sempre. Porque o Duque me puxa para lá, me puxa para cá, ele não tem aquela autoridade, eu não tenho aquela autoridade de liderança, né? Porque o Pena Branca é um guardião guerreiro, é um guardião vencedor, é um grande índio, então ele conhece a natureza muito bem, então ele é o grande pai, e eu me sinto segura com o Pena Branca, eu me sinto muito segura. Então, para passear com o Duque, não tem outro guardião, é o Pena Branca, porque o Duque me puxava para tudo que é lado, às vezes latia, implicava com o cachorro, eu não sabia lidar com isso, então foi com o guardião Pena Branca, a pedra dele é o olho de tigre, foi com o guardião Pena Branca que eu dei conta de passear com o meu cachorro. Então, toda vez que eu passeio com o cachorro. Mas, André, você usa quantos? Quantos eu quiser, quantos eu precisar. Eu conheço todos eles, então, na medida do possível, eu vou utilizando, né? Os que eu mais uso, chegou a Irá, linda, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Então, eu uso vários guardiões no decorrer do dia. Se eu preciso fazer um trabalho de cura, eu faço muitos trabalhos de cura, inclusive cirurgias energéticas, eu chamo o Dr. Arismar. Ele é um guardião da dimensão da consciência crística, ele é o médico da dimensão da consciência crística, e ele tem uma equipe, que são os engenheiros genéticos, que fazem o trabalho de cirurgia, né? Então, quando a coisa está no físico, eu trabalho com o Dr. Arismar, né? Chamo o Dr. Arismar. E quando a gente chama, essa energia está disponível. Quando a gente chama, ela vem, tá? Quando a gente chama, ela vem. Então, como é que foi que eu fiquei craque nos guardiões? Lembra que eu contei que quando eu ia nas reuniões, que a Mônica falava, e que eu achava que fazia sentido um minutinho do tempo, quando eu estava atrasada, ou quando eu tinha que fazer muita coisa naquele dia, meu Deus, minutinho do tempo, me ajuda, e eu conseguia, né? Então, eu achava, assim, interessante, né? Que as coisas ficassem desse jeito. Entrou aí a Simone Souza, bem-vinda. E eu estava falando, a Simone entrou com tanta euforia que eu acabei aqui... como é que foi que eu fiquei craque nos guardiões? Então, todo dia eu pegava uma, vivia aquele dia com o guardião, sentia depois como é que foi o dia e a importância, né, daquele guardião. Hoje não, hoje eu tenho o guardião e a pedra. Então, por exemplo, eu fui para a minha empregada, ela engravidou, começou a faltar, só ia para receber, e eu pedi atestado médico, ela não me entregava, dizia que a médica não dava atestado para ela. Isso aconteceu por 2 meses, e depois eu disse para ela que eu pagava uma pessoa porque eu precisava. Então, pedi que ela procurasse o meu advogado para receber o direito dela, demiti ela grávida, sabendo que eu ia ter consequências, mas eu não tinha mais condição de ficar refém daquela moça, e ela me botou na justiça, eu já sabia que ela ia me botar na justiça. Então, ela me botou na justiça, e no dia da audiência, eu chamei um guardião, que é o advogado dos advogados, Toninho da Glória, e segurei uma turmalina preta e fui para a audiência. Então, o que era justo foi feito. Eu achei que a decisão, eu cheguei lá determinada a fazer acordo nenhum, porque eu estava, assim, muito chateada com ela, com o que ela fez comigo, com a forma como ela agiu,
e eu não estava disposta a fazer acordo. Mas o Toninho da Glória, ele é o seguinte, ele faz aquilo que é o justo. Então, ela tinha direitos a receber, mesmo que ela faltasse, tivesse feito tudo errado comigo, depois que ela engravidou, mas ela também tinha o direito dela. E, no fim das contas, eu acabei concordando com a proposta da minha advogada de acordo e saí dali com aquela questão resolvida e agradecida e bem. O importante é a gente ficar bem com a gente. Então, o que são os guardiões? Os guardiões, eles são energias de luz, de muita luz. Arcanjo Miguel é muita proteção, muita proteção. Quando eu estou na estrada dirigindo, um caminho longo, né? Eu chamo Arcanjo Miguel para que ele fique à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima, abaixo, em todo lugar que eu vá, que ele seja essa força de proteção e de amor na minha vida. Sempre que eu estou dirigindo, eu chamo o Arcanjo Miguel para que ele conduza e me proteja de todos os lados. E aí eu usei hoje, então, o amor incondicional quando eu acordei, eu uso todo dia. Eu me conectei com o meu padrinho Cédula Sagrada, eu me conecto todo dia. Eu me conectei com a Avante Vaz, que é o meu padrinho também da segunda consagração, eu me conecto todo dia. E o meu animal de poder, o canguru, que eu também me conecto todo dia. Pronto, isso é uma conexão básica que eu faço, então de cara eu já uso 3 guardiões e um animal de poder. O quartzo rosa sempre, né? Que eu sempre começo o dia com a guardiã amor incondicional e o quartzo rosa. E no decorrer do dia, de acordo com o que eu vou fazer, eu chamo algum guardião. Mas o fato de eu me conectar com o Cédula Sagrada, ele está comigo aquele dia todo. O fato de eu me conectar com a Avante Vaz, ele está comigo aquele dia todo. O fato de eu me conectar com o amor incondicional está comigo aquele dia todo. Quando eu vou tratar do evento que eu vou fazer em Salvador, eu me conecto com o guardião Casi, que é um guardião da juventude, um guardião da alegria, um guardião que trata os adolescentes. Então, se a gente está com uma questão com adolescentes, a gente trata com o Casi, ele é a florita, a pedra dele. Então, é um trabalho muito lindo, que eu queria mostrar a vocês como que ele, à medida que a gente conhece, a gente vai tratando com naturalidade, né? Com os guardiões. Muitas vezes, eu começo a discutir com a minha mãe, o que é normal, tem melhorado muito, graças a Deus, mas a gente vem aí falando, opa, Marta! A Marta, já está na turma de guardiões avançado. Marta, a primeira foi, eu não sei quem eu falo primeiro, se é Irá ou se é a Ana Corsini, porque as duas foram assim, imediatamente, né? Elas já compraram imediatamente, hoje a Marta acabou de fazer a aquisição do curso Avançado de Guardiões. Seja muito bem-vinda, Marta, nesse trabalho, que eu tenho certeza que vai muito colaborar com o seu já iniciado curso de cristais, que você também entrou, já é uma liberta, né? Está fazendo livro com cristais. Então, seja muito bem-vinda nessa sua nova turma, né? E até o momento já temos aí, das que estão aqui, já tem a Marta e a Irá, que já estão nesse curso. A Ana Corsini não está aqui nessa aula, mas depois ela assiste. E outra coisa, falando um pouquinho sobre a estrutura, né, desse curso avançado de guardiões, ele não vai ter esse link que você pode assistir depois. É uma aula que eu vou mandar um link. Todas vocês, em vez de estar interagindo aqui no bate-papo, vocês estarão numa tela que cabe até 100 alunos, né? É o Zoom, é um programa que eu comprei, cabe até 100 alunos nessa tela,
e a gente vai, então, conversar, interagir, vai ser uma sala de aula mesmo, de verdade. Então, vai ser muito gostoso quando a pessoa conta alguma coisa, né? Isso é comum na aula, uma experiência. Nossa, eu hoje tive uma vivência assim, 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 eu tive uma experiência com o guardião Ramis Vanucci, que é o guardião da verdade, a pedra dele é a crisocola. E aí ela conta, então vai ser legal você poder ver o brilho nos olhos, você ver o sorriso, você ver chorar, você ver rir, você ver, enfim, vai ser muito gostoso a interação. Não vai ser desse jeito, não, tá? De só escrever do lado e me ver aqui falando. Todos estaremos nessa tela, onde cabe até 100 alunos, né? Nesse pacote que eu comprei. E não é um link do YouTube que você fica assistindo a qualquer hora. Então, vai estar hospedado no portal do Hotmart, essas aulas, e quem quiser participar da aula avulsa, vai poder fazer a aquisição, eu vou dar o link, desde o momento que a pessoa queira assistir àquela aula e pague R$29. E depois, quem quiser, pode comprar o curso inteiro, já gravado, não é ao vivo, mas vai ser com aquela telinha. Então, o grande barato é assim, é como que fosse um curso que você vai fazer na sua casa, mas que você tem aquele dia, aquele horário certinho para você assistir a aula. E se perder a aula, você vai assistir, mas é uma aula onde vai aparecer só eu, e você escolhe nesse programa se você quer ver todos, se você quer ver só eu, se você quer... Você que escolhe, é uma ferramenta muito incrível. E na próxima terça-feira já vai ser nessa ferramenta para quem já estiver matriculado. As matrículas estão abertas, os links estão na minha loja, tá? Agora eu gostaria de abrir Jandira. Jandira esteve em Salvador, boa noite. Que maravilha! Quanta gente maravilhosa, quanta gente linda. Muito bem, eu vou abrir agora para que vocês me façam perguntas sobre esse curso avançado, né? Eu já disse mais ou menos como é que vai ser. Ele vai ter guardiões, vai ter os cristais, o tarô e os animais de poder. Então, são ferramentas de poder que a gente tem e deve usar, mas usar com responsabilidade. Não é usar como pessoas usam assim, de qualquer maneira, né? Sem ter assim por exemplo, as pessoas às vezes, sabe quando alguém senta no ônibus e aquele banco está quentinho e você vai e senta, antes de sentar, filtro de luz, para limpar aquele lugar ali. Então, até pode ser usado assim, você quer arrumar uma vaga para o seu carro, você chama o espaço sagrado, você já sai e pede, espaço sagrado, arruma aí a vaga para o meu carro, você consegue. Mas eles não têm essa função. Minutinho do tempo, né? Eu estou super atrasada, minutinho do tempo, tal, não sei o quê. São os mais populares, né? Minutinho do tempo, filtro de luz, porque em discussões ele funciona muito bem. Se você está numa conversa densa com alguém, filtro de luz, a conversa alivia. Então, eu vou falar de todos eles diversas vezes, não vai ser, eu vou falar do filtro de luz nessa aula e não vou falar mais, eu vou falar do filtro de luz em várias aulas, eu vou falar do cura universal em várias aulas, eu vou falar do Dr. Ismael em várias aulas, eu vou falar do cédula sagrada em várias aulas, eu vou fazer dinâmicas e vou falar também da medicina dos animais de poder, daqueles que eu estou começando a ter contato, porque eu acho que eles fazem parte, né, da cura universal, do meu processo de autocura, que eu estou partilhando com vocês, e o método de cura meu está lá no Livre com Cristais, mas eu utilizo no meu cotidiano os guardiões, utilizo cristais, especialmente guardiões e cristais, e também agora o animal de poder, né? Que é muito interessante quando a gente
começa a entender a medicina dos animais e começa também, em algum momento, a utilizar. Vocês terem uma ideia, o meu animal de poder é o canguru. Como é que eu sei disso? Eu fiz uma viagem xamânica com uma pessoa preparada para isso, que vai estar em Salvador também, em Paixão, e ele ensina, né? Ele ensina com muito respeito, ele é um mestre de cerimônia, e ele ensina com muito respeito a tradição do caminho nativo, né? Então, ele fala de ervas, e ele fala de animais, ele fala das árvores, ele fala das pedras, ele fala do sol, ele fala da lua, e eu fico encantada porque a natureza é uma paixão na minha vida, então eu estou gostando muito desse curso. E estou começando a ter mais intimidade com o animal de poder, igual eu comecei a ter com guardiões. Então, se eu souber falar alguma coisa, eu falo, né? Então, vai ter, esse ano eu já canalizei para as minhas alunas o guardião do ano, a pedra do ano e o animal de poder, né? Eu canalizei essas 3 coisas. E esse curso avançado de guardiões, ele traz essa proposta da gente utilizar essas 3 ferramentas tão poderosas no nosso cotidiano, para que fique mais, não vou dizer mais fácil, mas que a gente possa aproveitar os ensinamentos daquele dia. Cada dia que a gente recebe é um presente, para que a gente possa viver esse presente e usufruir desse aprendizado com mais leveza. Não precisamos aprender pela dor, podemos aprender pelo amor. Então, os guardiões são seres de muita luz, de uma dimensão crística, que é a dimensão do Cristo, né? Que vem trazendo para a gente virtudes que nos faltam em algum momento. Então, a virtude da comunicação, palavra consciente, a virtude de fazer um bom atendimento de cura, doutor Edmar, a virtude de entender quando é que eu tenho um registro que vem de vidas passadas ou que vem da minha ancestralidade, eu preciso de uma reprogramação de DNA, a equipe de Merkaba, né? Os guerreiros da luz, luz e fé, deixa eu ver aqui, a Divina Vontade, Efigênia, Arlesse Montinelli, cada um com o seu propósito, né? Granaquer, Guardião da Paz, Guardião da Serenidade. Então, são vários, são 53 guardiões. E eu vou fazer, nessa curso avançado, 53 aulas. Mas não vou falar de um guardião, como é o curso Guardião Básico, que também ele tem as aulas dele gravadas. Mas eu vou falar de todos eles e vou falar também sobre como é que a gente lida no nosso cotidiano com diversos guardiões, diversos cristais, e a gente vive melhor o nosso dia a dia. Bom, perguntas. Vamos ver quem tem perguntas aí para mim. Vamos ver quem tem perguntas. A Marta está dizendo que o seu trabalho é excelente, obrigada. Obrigada, Marta. Essa internet é muito incrível, gente. Eu conheço. Uma vez eu escutei a música do Roberto Carlos que dizia assim: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu escutei ele cantando isso, eu falei, gente, será que esse homem vai ter 1 milhão de amigos, né? Eu, na minha inocência. E quando a mulher dele morreu, a Maria Rita, eu vi que ele tinha mais que 1 milhão de amigos, né? E eu um dia pensei assim, mas se o Roberto Carlos pode ter 1 milhão de amigos, eu também posso. E eu falei, eu também quero 1 milhão de amigos. Só que eu achava assim, impossível, né? Eu falei, 1 milhão de amigos só na minha imaginação fértil. Mas a internet
ela é muito incrível. Eu me lembro quando eu atingi 1 milhão de visualizações no meu canal, de pessoas, 1 milhão de views. Eu fiquei impressionada, 1 milhão de pessoas já viram meus vídeos, né? Ou já, diversas pessoas já viram meu vídeo 1 milhão e 300 mil vezes. A última vez que eu vi, estava em 1 milhão e 300 mil visualizações. Então, a internet, ela tem esse poder de trazer para Salvador pessoas de Portugal. Nós temos no Encontro de Salvador pessoas de Portugal, né? Está vindo aí a Ana Maria, ela é de Portugal e ela vem para o Encontro de Salvador. Então, vejam o poder da internet. É realmente, nós temos no Livre com Cristais uma pessoa da Austrália, uma aluna da Austrália, que está fazendo o Livre com Cristais. Então, é uma coisa assim que me impressiona como que a internet ela pode fazer esse movimento, né? A Maria da Graça está perguntando se o Zoom tem um tempo X, depois a aula fica hospedada onde? A aula vai ficar hospedada... Não, o Zoom, uma vez que eu mando o link, vocês, as alunas, poderão, pelo link, acessar, mas essas aulas ficarão hospedadas no Hotmart, na mesma plataforma que eu hospedo. Livre com Cristais, Iniciação em Cristais, Tarô dos Cristais, Curso de Guardiões, Guardiões Avançado, no Hotmart que fica a plataforma. A Leide, que legal, tu vai longe, levando toda a sua sabedoria. Essa Leide é danada, ela é mestre de Reiki e esteve conosco lá em Gramado, e eu tenho certeza que ela pode até ainda não ter comprado o ingresso dela e as passagens para estar em Salvador, mas a alma dela já está lá. É uma pessoa que está sempre presente nos eventos, nos cursos, em tudo que ela pode, e ela já tem esse legado maravilhoso do Reiki, que ela também usa essa sabedoria do Reiki, né? Juntamente com os guardiões. Então, aqui, ó, quem conhece intimamente os guardiões? Leide, que fez o curso dos guardiões, não sei a Graça, acho que não. Acho que sim. Não tenho certeza, Graça, você fez a aula dos guardiões. Irá é íntima dos guardiões, Alice, íntima dos guardiões. A Esther tem ela não fez o curso de guardiões, mas ela fez comigo um workshop aqui no Rio de Janeiro, e nós fizemos juntas um workshop sobre guardiões, então os guardiões são familiares com a Esther também. Carmelita também fez o curso de guardiões, tem intimidade com os guardiões. Joelma tem intimidade com os guardiões, fez o curso. A Adriana também fez o curso, está em todos os trabalhos. Quem mais aqui? A Eliana conhece os guardiões, mas ela fez o tarô dos cristais e o workshop que eu fiz aqui de guardiões e cristais, mas ela não fez o curso de guardiões, mas ela também é afiadinha nos guardiões. A Zuneida é faixa preta também nos guardiões. A Cláudia também fez o workshop, mas não fez o curso dos guardiões, também já os guardiões não são para ela novidade. A Cleide também é bem íntima dos guardiões, e a Rafa, ela tem um sotaque maravilhoso, sabe? Vai ser incrível ver a Rafa na telinha falando, nessa tela linda, com 100 pessoas, viu, Alice? Não é mais telinha, é um telão. Então, a gente escolhe se quer ver todo mundo, ou se quer ver só eu, ou então se quer ver só quem está falando, né? É, assim, maravilhoso esse Zoom, essa ferramenta, eu fiquei bem encantada com ela. Então, na próxima semana, na terça-feira, quem estiver no curso avançado de Guardiões, quem já tiver inscrito, vai participar. A Graça está dizendo que sim, mas faltei bastante. A Alice gostou, achou muito legal. A Alice, ela deu um depoimento que ela falou da telinha, né? Porque na telinha, quando eu comecei o curso dos Guardiões, só cabiam até 10 pessoas.
E aí eu ficava revezando, né? Quem ia para a telinha, quem não ia para a telinha. Agora não tem mais isso. Com o Zoom, essa ferramenta incrível e fantástica, a internet vive se aprimorando. Eu, graças à internet, conheci vocês, conheço, tem 16 mil, tem 18 mil pessoas inscritas no meu canal, 27 mil fãs, esse 1 milhão e 400 mil views. Então, tudo internet, essa amizade linda que existe entre nós veio da internet, certo? Então, um minutinho para a gente terminar essa aula, antes de eu fazer o encerramento, né? Que eu vou fazer o encerramento aqui contando uma história, porque é uma história, assim, para que vocês entendam um pouquinho dos animais também, que eles vão fazer parte desse avançado dos guardiões, e por que não dizer que também são guardiões, né? Então, os animais, eu vou encerrar contando uma história. O lagarto é um animal de poder, e a medicina dele é o sonho. Então, o lagarto, ele tem essa capacidade não só de trazer informações para a gente através dos sonhos, mas ele também tem a capacidade de fazer com que a gente aprenda a sonhar, porque sonhar é lindo, mas é importante que a gente sonhe algo que a gente, um sonho possível, né? Então, é muito, muito bonito. E a história é assim, o lagarto estava numa pedra, tranquilo, relaxadão, e nisso veio uma cobra. E a cobra veio, o lagarto está lá em cima da pedra, a cobra veio passando, passou por algumas árvores, e ela começou a rodear aquela pedra que o lagarto estava. E aí ela olha para o lagarto e fala assim, você não sabe quem eu sou, não? Aí ele falou assim, sei. E a cobra diz para ele, e você não está com medo de mim? Aí ele disse, não, eu sonhei que você viria e que não ia fazer nada comigo. Entende? Então é interessante, a gente às vezes faz uma meditação com os animais de poder e eles se apresentam para te ajudar. Então, às vezes, para mim, já veio a formiga, já veio o lagarto, já veio a coruja, já veio a águia, já veio a cigarra, mas eles são animais que vêm para auxiliar. Então, o meu animal de poder é e sempre será o canguru, né? Então, um pouquinho de animal de poder aí para vocês sentirem como é essa história do animal de poder. Cada um tem uma medicina. Eu trouxe a do lagarto, que fala de sonho. Acho que o dia que a gente para de sonhar, a gente morre, né, um pouco. A nossa alma perde o vigor. Quem para de sonhar, para de crescer, na minha opinião, né? Então, eu trouxe esse animal de poder, que é o lagarto, que nem é o canguru, para contar essa história para vocês, que eu acho bastante interessante, tá? E o guardião que eu deixo com vocês, para que vocês definam se isso é ou não é para vocês, é o doutor São Marcos. Eu deixo que São Marcos esteja com vocês, eu ofereço São Marcos de presente para vocês, para que vocês possam saber se esse curso avançado de guardiões é para você ou não é. E se é, você vai ser muito bem-vinda. E se não é, também está tudo bem. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tá bom? A Joelma está perguntando se tem cachorro. Tem, Joelma, mas não doméstico. Os animais de poder normalmente são animais selvagens, eles não são domesticados. Então, eles não ficam dentro de casa sendo cuidados, não é como esse Ducão que está aqui, ó. O Duque está aqui num sono gostoso no sofá. Esse Duque, esse cachorro doméstico, não é. Mas tem o cachorro que é a medicina da fidelidade, né?
Carolina achou lindo, Simone Souza, poxa, que história, esse lagarto da cobra, é interessante. Mas tem muita coisa legal nessa história de animal de poder, e eu estou gostando muito, né? E nos tambores, no tambor da Mônica, quando eu ia nas reuniões, ela tinha uma onça, não sei se era onça ou um tigre, pintado assim no tambor dela. Então, as pessoas costumam a pintar o seu animal de poder nos tambores. Porque quando a gente toca o tambor, que a gente começa a fazer o som que vai entoar, a gente começa a entoar esse animal que já está ali, aquela pintura dele, né? A gente já se conecta imediatamente e a gente então já começa ativando aquela medicina do nosso animal de poder ou a medicina do animal aliado, dependendo da situação, né? Ontem nós fizemos uma... A Estela está dizendo que o Duque está se rastejando no sofá. Ele está se posicionando, porque essa é a hora de sono dele, né? Ele já dormiu. Ontem eu fui para a minha aula do caminho nativo, né? E nós fizemos um trabalho interessantíssimo, que era o seguinte: a gente se encostava, dupla, né? Então a gente ficava assim juntinha, uma com a outra. Então, uma hora um era o terapeuta e outra hora um era o paciente. E na aula nós utilizamos, naquela aula, animal de poder. A gente vai fazer essas práticas aqui também. Então, essa dupla, ela conversou um com o outro e dizia que tipo de ajuda que ela estava precisando naquele momento, né? Então, a gente juntava assim, a gente se juntava, eu me conectava com o meu animal de poder, e o meu animal de poder dizia o que poderia ser feito pela minha paciente. E aí, ele me apresentou um animal. Quando eu voltei dessa conexão, eu dei um sopro no coração e um sopro no coronário, e depois eu revelei para ela o que foi que o meu animal de poder, qual foi o animal que ela deveria usar e por quê, e ela achou que fazia muito sentido. Depois, eu fui a paciente e ela foi a terapeuta. Então, eu contei para ela qual a dificuldade que eu estava vivendo no momento, e então, ela entrou em conexão com o animal de poder dela, que era a Pantera Negra, e a Pantera Negra, eu posso falar do meu, não posso falar o que veio para ela, mas eu posso falar o que veio para mim. Falou para ela assim, olha, ela precisa de um outro animal da noite. Eu vou... indica para ela um outro animal noturno. E aí aparece a coruja branca, né? E a coruja diz, é muito simples o que ela precisa fazer para resolver isso. Basta que ela se organize, basta que ela estude um pouco mais, basta que ela observe. Então, veio a medicina da coruja para mim, para aquela situação específica, e eu fiquei muito feliz e muito grata. E já comecei hoje, quando eu fui estudar e fazer as coisas que eu precisava para resolver aquela questão específica, durante essa semana, eu estou fazendo as minhas tarefas em relação a essa dificuldade com a coruja. Mas o meu animal de poder é o canguru. Então, tem essas questões assim. O urso, né? Quem é que está falando do urso aqui? Simone. O reiki xamânico, os meus animais de poder são o urso e a águia. Eu nem sabia que tinha reiki xamânico, né? Mas o urso, ele representa a cura. A águia representa a espiritualidade, quer dizer, ela voa alto, mas ela tem foco. Então, muitas novidades vêm por aí nesse curso avançado de Guardiões. E eu escolhi manter o nome Guardiões porque, na verdade, eu tive contato com os animais de poder a partir dos guardiões. E eu tive contato com os guardiões a partir dos cristais. Então, são 3 poderes mágicos que eu tenho hoje. Eu falo que eu tenho 3 poderes mágicos e eu uso os meus 3 poderes mágicos. E são eles os cristais, em primeiríssimo lugar, como ferramenta de poder, né? Porque isso nunca vai tirar o poder que tem a minha conexão com o universo,
Mas essas ferramentas, como que você vai ao dentista? O que adianta o dentista ter o conhecimento, ter a informação, ele ter toda a sabedoria e não ter as ferramentas para fazer o trabalho dele? Não adianta. Sem as ferramentas ele não faz. Então, nós temos essa relação tão forte com o universo e nós temos o nosso Criador, o nosso Pai, essa grande consciência maior que está conectada conosco. Mas ferramentas a gente precisa, e se não precisasse, não teria. Então, cristais, guardiões, animais de poder, é o que eu ofereço para vocês no curso de Guardiões Avançado. E eu vou ficando por aqui, deixo com vocês São Marcos, que é o guardião do registro, daquilo que é importante para você nesse momento. Foi uma honra poder partilhar esse conteúdo com vocês. Um grande abraço